Retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura, a chamada dos senhores vereadores, para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Luzila, Marcelo Roberto Afonso, presente. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ubiratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, 19 vereadores presentes, a quórum regimental, declaramos reabertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025, às 16h29. Passaremos à ordem do dia, com assuntos aqui, processos em primeira discussão, processo 38/25, ao projeto de lei número 11/25, que altera dispositivos constantes no plano de cargos e carreiras salários, PCCS, da educação. Lei número 5.999, de 30 de outubro de 2010, cria cargos de especialistas em assessoramento educacional, nos quadros quantitativos de pessoal efetivo, ampliando a quantidade dos cargos efetivos e da outras providências. Autoria prefeita municipal, e o referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro, do Partido dos Trabalhadores, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu quero abordar nesse projeto dois aspectos distintos. E ele, inclusive, pelo lado positivo, deixa algumas lições quanto a algo que nós temos abordado sistematicamente nesta tribuna, apelando sempre ao bom senso do governo e da base, para que não aprovem projetos de lei que vão se transformar em lei, que não estejam revestidos dos cuidados necessários. E por que eu estou dizendo isso? Porque, ao contrário da aberração do PL 26, que se transformou nesta já questionável Lei Municipal 79/13, este projeto de lei 11 de 2025, que é o processo 144666 de 2022, de autoria da prefeita municipal, que altera dispositivos constantes nos planos de cargos, carreiras e salários da educação. No debate que temos colocado aqui, de método e de mérito, ele é um bom exemplo. Eu explico. Independente do debate de mérito, que também assiste ao projeto, salvo algumas observações que nós faremos aqui, no método, ele é assertivo. Por quê? Ele cria vários cargos aqui na educação. Porém, este PL vem acompanhado dos pareceres que nós consideramos que são conditio sine qua non para que um PL possa ser considerado saudável para ser votado. Porque o ideal para todos nós, vereadores, que representamos o melhor interesse da população, pelo menos deveria ser isso, é muito confortável saber que o projeto está com o parecer
financeiro, com previsão orçamentária, com parecer da legalidade, constitucionalidade e também com o impacto previdenciário. E este PL tem isso. Este que é um PL, se comparado ao PL 26, ele é minúsculo, porque aqui ele mexe com todo o organograma administrativo da Prefeitura Municipal. E chegou a esta casa da forma vexatória, como nós já explicamos aqui, quase exaustivamente, desprovido de todos os seus pareceres, inclusive os mais essenciais, que é a previsão, ao menos, orçamentária, a indicação de ordenador de despesa, o respeito aos principais artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são o 16 e o 21. E não apenas o parecer das comissões desta casa, porque quando as comissões desta casa passam por cima destes atos que viciam os PLs que são aprovados, acabam patrocinando monstrengos jurídicos, como é a Lei 79/13, que eu tenho certeza que será declarada inconstitucional. Já este PL aqui chega a esta casa da maneira adequada, com todos os instrumentos necessários a compondo. Dito isso, que este comparativo é importante, nós queremos falar do mérito dela. Aqui, o Executivo aumenta alguns cargos dentro do plano de cargos, carreiras e salários da educação especificamente no PCCS da educação, que é a Lei Municipal 59/99, de outubro de 2010. Eu quero falar especificamente de dois deles, o de psicólogo e o de assistente social. Porque aqui, além de alguns outros que também são igualmente importantes, assistentes sociais e psicólogos nas escolas vêm no esboço, no contexto, na sequência, na lógica, na assertividade de uma lei federal que foi fruto de uma luta histórica destes profissionais. Por quê? Por entender, principalmente nos dias atuais, nos dias em que nós vivemos, por N contextos que acabam afetando diretamente as salas de aula e o universo da educação no município, a presença do psicólogo e do assistente social são já agora considerados conditio sine qua non. Onde que mora a única observação que nós queremos fazer a este projeto? É que a prefeita Suelen Rosim e o secretário Nilson Girardello se mostraram insensíveis às reuniões, às audiências públicas e até mesmo às reuniões de gabinete que fizemos com ela e com a Secretaria de Educação e também a de Assistência nos anos de 2023 e 2024. Porque nós temos cerca de quase 90, são 92 unidades escolares, contando com os polos de educação de jovens e adultos. Mas vamos falar só da nossa educação municipal, desconsiderando a educação especial de jovens e adultos, e nós estamos falando em quase 90 unidades. Então, qual era o debate que nós travamos com o secretário? Vocês sabem a dinâmica de uma escola municipal. Sabe a complexidade, sobretudo, das maiores e dos problemas que elas enfrentam, porque todas elas, praticamente, a quase totalidade, está assediada nas nossas periferias. A presença do assistente social e do psicólogo, ele tem todo sentido dentro do contexto do atendimento direto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos um concurso vigente, tanto de psicólogo quanto de assistente social. E quando a lei federal fala da necessidade destes profissionais, ela está falando do cotidiano da educação. Ela está falando, a lei está falando, prestigiando essa luta histórica de mais de 20 anos destes profissionais, pela consolidação desta lei, de forma a garantir este acompanhamento
do psicólogo e da assistente social lá na unidade escolar. E qual que é a lógica adotada pelo secretário Nilson Girardello, a nosso ver, equivocada? E nós fizemos pelo menos 3 reuniões com acompanhamento dos conselhos regionais, tanto da assistência social quanto do Conselho Regional de Psicologia, para sensibilizar o governo de que criar-se um núcleo com 10 ou com 15, aqui optaram por 15, folga em saber que aumentou pelo menos 5 da ideia inicial, não estará atendendo o espírito da lei federal que trouxe essa obrigatoriedade. Por quê? Porque, com isso, a Secretaria de Educação vai estar criando um núcleo gestor dentro da secretaria. Como é que você atende às demandas sociais e os problemas crônicos da precariedade, da vulnerabilidade social destas famílias e destes jovens, com o assistente social estando aqui na sede da secretaria? Como é que você atende a dinâmica e a importância que este profissional da área da psicologia poderia cumprir na unidade escolar, se ele vai estar sediado atendendo a demandas rotativas sob o comando da secretaria? Na nossa visão, acabou-se atendendo de forma incipiente, pequena e tímida a legislação federal, mas moldando-a de uma forma a se criar mais uma estrutura burocratizada sob a égide da Secretaria de Educação, que não preciso nem repetir aqui o tanto de polêmicas que já tem sob o seu controle. Então, vou votar contra a lei? Não vou. Está criando pelo menos 15, mas já está criando de maneira errada. E já vou colocar aqui novamente o apelo para que o governo compreenda os apelos que nós estamos fazendo, porque não faz sentido a especificidade que o secretário insistiu na terminologia do cargo. Não existe o assistente social escolar e o psicólogo escolar. São profissões generalistas, na sua essência. Portanto, um assistente social sabe qual é o teu papel, independente de em qual secretaria ele vai trabalhar. E o psicólogo da mesma maneira. De qualquer maneira, não deixa de ser um avanço fruto da lei e da luta nacional, e eu espero que essa casa possa nos ajudar, junto com o movimento das assistentes sociais e psicólogos, a sensibilizar mudanças para o futuro breve. Obrigado, Excelência. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Biratã Cássio Sanches, do Podemos, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Não, eu vou ser breve, presidente, com relação a isso, porque também recebemos no nosso gabinete várias demandas, inclusive sobre os agentes de apoio. Os agentes de apoio, hoje, já são uma realidade para as escolas. Então, como a vereadora acabou de dizer, é um avanço? Sim, é um avanço. Acanhado? Sim, acredito que seja acanhado. Mas seria também importante que nós pudéssemos, no decorrer dos próximos meses, ou, quem sabe, numa eventual nova discussão, também contemplar essa faixa, esse tipo de trabalho, que cada vez mais tem sido exigido e tem sido importante, necessário para as escolas. Então, aqui fica o meu apoio. Me honra com a parte, vereadora. Se me permite, vereador Bira, por favor. Vossa Excelência toca em um ponto que eu considero essencial, e por isso eu quero enaltecer o seu lembrete, que é algo que nós temos dito aqui para algumas secretarias, sobretudo a de saúde e de educação. É necessário, para o tamanho da cidade, para o tamanho do serviço público que é necessário e para a complexidade que os acompanha, que nós tenhamos a coragem de promover um debate sobre redimensionamento das nossas redes. Então, quantas secretárias são estratégicas numa escola? Quantos agentes de apoio? Quantos cuidadores? Quantos professores da educação especial? Toda essa dinâmica precisa estar contida dentro de um debate de política pública. E isso se chama redimensionamento. E é preciso que a gente sensibilize o governo que passou da hora de nós fazermos esse debate. Perfeitamente, vereador. E também há uma necessidade de nós não nos espelharmos na atitude do Estado, porque o Estado vira
o rosto para isso. E é um erro para quem quer trabalhar com gestão, virar o rosto para um assunto tão necessário e cada vez mais crescente. Nós estamos tendo uma realidade que outrora existia, mas não havia pesquisa, não havia indicadores, e agora nós já temos. Então, eu sugiro que o município não incorra no mesmo erro do Estado, que simplesmente descarta qualquer tipo de ação prática para agentes de apoio para crianças. E nós temos aqui, na nossa cidade, servidores que estão superlotados de trabalho, estão sobrecarregados, e nós precisamos, o quanto antes, trabalhar e discutir essa questão que é cada vez mais crescente. Obrigado, presidente. Era só isso. Muito obrigado, excelência. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis à permanência da comissão, os contrários, querem se manifestar. Está aprovado o processo 38/25. Passaremos agora ao processo 82/25, projeto de lei número 38/25, que altera o artigo 2º da lei número 7.692, de 23 de maio de 2023, da outras providências. Autoria: prefeita municipal. Questão de ordem, vereador Ubiratã Cássio Sanches. Deferido. Presidente, semana passada nós fizemos a retirada da emenda para poder acelerar o processo, que era exclusivamente para o pagamento do 13º aos servidores. A vereadora Estela pediu prazo, fez uma emenda com a qual eu concordo também. E eu gostaria de pedir o sobrestamento por mais uma sessão, para que eu possa também inserir algumas questões. Duas sessões. Pedido de sobrestamento por 2 sessões ordinárias. O referido pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o sobrestamento da matéria por 2 sessões ordinárias. Passaremos ao processo 103/25, ao projeto de lei número 42/25, que altera a redação do caput do artigo 1º, inclui o inciso 3º no artigo 6º, e modifica o parágrafo único do artigo 8º da lei municipal número 7.794, de 21 de maio de 2024, que institui gratificação pela atuação como pregoeiro, agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 1 de abril de 2021, e da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, autoria prefeita municipal. Há uma emenda do nobre vereador Alexandre Bussola. Já tramitou nas comissões. Peço a leitura, por gentileza, então, ao primeiro secretário para a leitura da emenda do nobre vereador Alexandre Bussola. Emenda modificativa, artigo 1 do projeto de lei 4225, processado sobre o número 10325, que altera a redação do caput do artigo 1, inclui o inciso 3 do artigo 6 e modifica o parágrafo único do artigo 8 da Lei Municipal 7794, de 21 de maio de 24, que institui a gratificação pela atuação do pregoeiro, agente de contratação de equipe de apoio e comissão de contratação, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 1 de abril de 2021, na Lei Federal 13019, de 31 de julho de 2014, passa a ter seguinte redação. Artigo 1. O pregoeiro, agente de contratação, membros da equipe de apoio e comissão de contratação, regularmente designados pela autoridade competente e no efetivo exercício de suas atribuições, nos termos da modalidade prevista no artigo 28 da Lei Federal 14.133, de 1 de abril de 2021, e da comissão de seleção instituída pela Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, perceberá por uma única sessão realizada por certame e gratificação correspondente a 1/10 da referência do C1 dos técnicos, respeitando o limite mensal abaixo. Bauru, 31 de março de 2025, Alessandro Bussola. A referida emenda está em discussão. Pede a palavra ao autor da mesma e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhores vereadores, esse é um projeto de lei do Executivo que foi encaminhado
e, na sua justificativa, trata a questão das gratificações dos leiloeiros. O que acontece hoje? Para o recebimento deste recurso, eles terão direito a receber somente no final, quando a empresa vencedora ainda vencer o certame, fazer o pagamento, mas tendo em vista que eles já produziram trabalho, realizaram o seu trabalho. A emenda nada mais é do que dar uma garantia para eles de que, no fim do trabalho realizado, eles têm acesso à sua gratificação, que é de direito, sem que há uma espera de o pagamento ser realizado pela empresa vencedora. Faço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 9 minutos e a referida emenda continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu quero falar no projeto, mas eu decidi falar na emenda, eu desconhecia que havia uma emenda, mas eu quero aqui, respeitosamente, discordar da emenda do vereador Sandro. Pode dar o nome que quiser, gratificação, né? Não é uma comissão. De qualquer maneira, o assunto não é novo, mas eu não vejo razão, não vejo lógica em antecipar-se isso antes de concluído, de findo, com sucesso ou não, o certame licitatório. A lei vem para assegurar que aquele servidor terá esse plus a mais no seu salário, pelo trabalho extra que fez. Agora, garantir-se através de uma emenda, uma alteração no tempo em que se fará esse pagamento, eu pedi, inclusive, que o vereador Sandro pudesse vir aqui explicar, mas, mesmo após a sua explicação, não estou convencida da necessidade disso, muito pelo contrário. Estou convencida do reconhecimento de que se pague este plus, porém, nos termos em que está determinado no projeto de lei da chefe do Executivo. Sinceramente, não consegui encontrar, independente do esforço, aí eu respeitosamente quero discordar do vereador e líder e manifestar voto contrário a esta alteração, porque realmente eu não consigo encontrar um fundamento, uma lógica para se garantir que esse pagamento possa passar a ser feito antes da conclusão deste processo. Eu peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. E a possibilidade de se chegar num consenso dessa questão relacionada à emenda, vereador de ordem, deferido, Excelência. Estou retirando a referida emenda. Ok. Retirada a emenda, está agora em discussão o projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Democraticamente, esse presidente aguarda a manifestação, a vereadora Estela se manifesta e pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu não precisarei dos 10 minutos. Eu sou favorável ao projeto. Eu quero aproveitar que que a prefeita fez este projeto, enviou à casa, para levantar um outro debate que nós temos feito aqui ao longo de 2023 e ao longo de 2024, porque os certames licitatórios, depois de concluídos, acabam desembocando num outro problema que nós temos vivenciado aqui, pelo menos aqueles que têm se dedicado a fiscalizar os contratos públicos. E eu tenho estudado e fiscalizado a fundo os contratos públicos. Inclusive, agora, estou fazendo uma pós-graduação na área dos contratos e da nova lei de licitação, que é a 14.133. De qualquer maneira, o grande problema que eu quero colocar aqui e chamar a atenção do governo, porque a única discussão que eu tive sobre esse assunto foi numa reunião na Secretaria de Saúde, onde o secretário de Negócios Jurídicos
cogitou que esse assunto que eu vou dizer agora aqui para os senhores será feito através da revisão do plano de cargos, carreira e salário de servidores, que eu não considero o instrumento adequado para o debate, que é a regulação a nível municipal e a remuneração, o termo correto não será a remuneração, mas a gratificação, daqueles que desempenham o papel de gestor dos contratos. Que aí a gente faz um contrato, um certame licitatório de 20 milhões de reais, ou faz um de 5, como o do Teatro Municipal e da Reforma, que é uma grande polêmica, uma grande aberração e excrescência, a forma como administrativamente se tocou aquele certame licitatório. E está em vias, eu vi aí no jornal, de ser inaugurado, e anotem, a gente sempre torce para que tudo dê certo, mas não existe um jeito errado de fazer a coisa certa. E a forma como houve quarteirização de serviço ali, e que escapou totalmente, voluntária ou involuntariamente, ao gestor do contrato, nos levará a grandes transtornos no futuro próximo, infelizmente, porque é uma obra de alta responsabilidade técnica, inclusive com aqueles dutos. E aqui o vereador Guilherme Berriel, que faz muita falta, esses debates, ele nos ajudou e muito nas reuniões, audiências públicas e também nas diligências que fizemos lá presencialmente. A figura do gestor dos contratos tem sido secundarizada nos debates e nas preocupações do poder público. Isso não pode. Nós precisamos resolver isso. Por quê? Porque hoje o gestor... Então, nós vamos remunerar aqui... remunerar, não, desculpe a terminologia equivocada mais uma vez, nós iremos garantir aqui essa gratificação para quem proceder a toda a condução do certame licitatório. Concluído o certame licitatório, o cidadão X ou a cidadã A irá conduzir a gestão deste contrato por 1 ano ou até 5, que é o quinquênio possível, sem que tenha nenhum reconhecimento extra e nenhum tempo extra no seu horário de trabalho para isso. Então, você é responsável por ser gestora, onde a licitação que termina, não é? Muito mais brevemente do que a gestão do contrato, que pode chegar a 5 anos ou 60 meses, e nós estamos encontrando aberrações como essa das ambulâncias, vereador Segala, do SAMU, Vossa Excelência que me acompanhou na diligência lá na sede do serviço do SAMU, e que é fruto de uma condução errática na gestão daquele contrato específico. Então, veja que caminha, eu uso um termo que pode não ser o mais correto, mas algumas questões na esfera da administração pública precisam ser vistas de drone, de cima, e olhar de forma macro onde estão os problemas, para que nós tenhamos condições políticas e técnicas de fazer essa discussão, que pode parecer meramente burocrática administrativa, mas não é. Por quê? Olha os contratos da vigilância patrimonial, olha as aberrações que nós estamos perpassando. Aí a gente faz lá a gratificação merecida, a condução de um processo licitatório é tensa, é complexa e precisa, inclusive, de assertividade de conhecimento para que se faça. Já tivemos muitos problemas por ser conduzido sem estar acompanhada da devida perícia, tecnicidade, conhecimento. Acho que a escola de governo do município deveria, inclusive, debruçar-se sobre isso. E não é com um cursinho ou outro, não. É criando uma grade permanente de preparação, porque nós estamos falando do erário público. Então, não sou contra. Só que nós estamos tratando agora, em lei específica, sem a reserva que o secretário Vitor diz que tratará através do PCCS, da revisão do PCCS. Para mim, não é plano de cargos, carreiras e salários. É condição transitória que afeta apenas alguns servidores quando são pensados dentro de uma rotatividade que já existe dentro das secretarias para quem é que conduz os certames dentro da esfera de cada uma dessas secretarias. Então, a gente resolve a parte de quem faz o processo licitatório,
mas não vejo sinais de preocupação ou de abertura desse diálogo com a casa para se resolver o problema que é crônico, que é sério, que é grave e que é atentatório contra os interesses do erário público, que é o preparo e a gratificação e a disponibilização do tempo do servidor, em regra própria, para os gestores dos contratos que decorrem do quê? Deste trabalho aqui que nós estamos agora legalizando e oficializando esta gratificação. Tão somente, então, no sentido de fazer esse alerta. Um assunto puxa o outro, está intrinsecamente ligados. Agora eu resolvo um problema. Não, não resolve. Parcialmente você reconhece o trabalho destes profissionais que se dedicarão aos certames. Mas, fim do certame, resta um contrato que tem causado problemas históricos e eu não vejo movimentos assertivos do governo na busca dessa solução que a gente tem pedido desde 2023. Eu peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestarem. Está aprovado o processo 103/25. Passaremos agora ao processo 139/25, projeto de lei número 52/25, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 7.829, de 22 de agosto de 2024. Termo de colaboração SEAC, autoria prefeita municipal, e o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo 139/25. Passaremos agora ao processo 35/25, ao projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiros socorros aos pais ou responsáveis dos recém-nascidos em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita de recém-nascidos pelo treinamento praticado na realização da manobra de Heimlich. Autoria André Maldonado. Há uma emenda do autor, já tramitou nas comissões, que eu solicito que o autor e também primeiro secretário faça a leitura da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei 35/2025, que modifica a redação do artigo 2 e do artigo 4, conforme apresentado. O vereador abaixo firmado, integrante da mesa diretora, apresenta com base no artigo 152 do regimento interno dessa casa, para a apreciação do plenário, as seguintes modificações. Requer-se a alteração do artigo 2 do projeto de lei número 35/25, a qual passará a ter a seguinte redação. O artigo 2 fica facultado aos pais responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido. Aos hospitais e maternidade deverão constar observação no prontuário do recém-nascido, indicando adesão ou não ao treinamento para possibilitar a posterior verificação quando necessário. Ainda requer-se a modificação do artigo 4 do projeto de lei número 35/25, a qual passará a ter a seguinte redação. O artigo 4, os hospitais e maternidade deverão disponibilizar cópia da presente lei em local de fácil acesso, conforme melhor entendimento da unidade. Ok, sendo assim, a emenda está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Tem um voto contrário da vereadora Estela na emenda. Passaremos agora à discussão do projeto. O referido projeto está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Presidente, e vereador Maldonado, que é o autor aqui do PL. Eu vejo muito mérito no PL, mas eu acho que a gente precisa, eu particularmente, gosto de guardar uma coerência com a posição que tenho adotado nesta casa em relação a determinadas matérias. E aqui a gente volta para o debate da efetividade de leis que a gente cria. E por que eu votarei contra? Porque não terá validade alguma.
e, aliás, me preocupa que tenha tramitado pela Comissão de Justiça desta Casa e tenha sido considerado legal e constitucional. Nós passamos por um debate parecido no mandato anterior, vários, mas, falando em hospitais novamente, eu me lembro de pelo menos um que vale aqui colocar em evidência, que também tinha mérito de sobra, que era uma lei do vereador Ubiratã, que propunha a presença dos fisioterapeutas nos hospitais. E onde é que mora o problema aqui, vereador André? Não é no que está descrito, é na lei em si, porque nós não temos hospitais municipais. Diz a prefeita que um dia nós teremos. Diz ela que será no governo dela, né? Eu estou aqui de janeiro, de olho, só de butuca, como diria o caboclo, né? Estou só de butuca aqui esperando, vereador Borgo. Mas guardar aí que em algum momento diz a lenda que haverá. Nós, diante da situação de não termos nem hospitais, nem maternidades municipais, o que estamos nós fazendo, legislando sobre o que poderá, o que deverá acontecer em relação a quaisquer que sejam os procedimentos de hospitais e maternidades. Então, ainda entendendo o mérito, eu acho preocupante que a Casa se mantenha nesta posição reiterada de apresentar leis que não terão efetividade. Mas mais grave, senhores, com todo respeito aos vereadores da comissão, tem parecer da procuradora? Mais preocupante ainda, como pode a procuradora considerar que é legal nós criarmos no âmbito municipal obrigações para hospitais e maternidades de âmbito estadual? Seria como os deputados estaduais estabelecendo regras para o controle da saúde pública nacional, que está sob a égide do governo federal. Então, cada um na sua esfera. Tem mérito a iniciativa? Tem preocupação que mereceria guarida? Sim. Poderia ser uma moção de apelo ao governo do Estado, ao secretário estadual de saúde, para que implante esta política. Então, fiquem os senhores à vontade e aqui, respeitosamente, dizer e explicar ao vereador André por que eu, Estela, particularmente, votarei contrário. Porque assim farei e continuarei fazendo, e já fiz no mandato anterior, vou sempre me pronunciar e alertar sobre essa questão sistemática de que nós possamos, por iniciativa deste ou daquele, propormos leis que não terão efetividade na vida cotidiana dos cidadãos da nossa cidade. Eu peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 6 minutos. O referido projeto continua em discussão. Pede a palavra o autor do projeto, vereador André Maldonado, e terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente. Só para esclarecer, né, que o processo ele tramitou por todas as comissões e a procuradora deu, pela constitucionalidade e legalidade dele, baseada em jurisprudências de casos parecidos como esse. Ela cita todas as jurisprudências aqui, e ela assegura no artigo 15: a União dos Estados, Distritos Federais e Municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições: fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos de atendimento emergencial. Então, ela traz para o âmbito municipal, e eu concordo com a vereadora que é uma lei de interesse estadual e também federal, né? E nós temos a Lei Lucas, que a Lei Lucas no âmbito estadual, ela trata de algumas situações, mas não trata exclusivamente do âmbito dos hospitais e maternidades. E o intuito dessa lei, ela nasceu no nosso coração, né, devido a uma demanda. Recentemente, inclusive, aconteceu um falecimento no UPA do Meridota, porque a mãe não sabia como fazer essa manobra.
Então, há muito engasgamento de leite materno. Nós consultamos o SAMU, conversamos com as diretorias de saúde, entendemos a demanda. E nosso interesse, Lençóis Paulista já aprovou uma lei como essa, Botucatu já aprovou uma lei como essa, o vereador Júlio César, se eu estiver errado, vereador, você me corrige, fez uma lei onde as escolas municipais, ambientes públicos, têm que ter colado, né, a lei, basicamente explicando isso, e fato que não está sendo feito também isso. Se nós pegarmos a lei que o vereador aprovou aqui, em vários locais, como bufês, etc., não tem essa orientação, e deveria ter. Então, cabe até a nossa fiscalização sobre isso, porque é importante que tenha. E eu concordo que, muitas vezes, nós aprovamos leis aqui que, infelizmente, elas não se tornam uma prática, e elas não se tornam a lei de verdade. E ela precisa sair do papel, porque é uma lei que salva vidas. É uma lei que, quando eu tinha a minha filha com 1 aninho de idade, 8 meses aproximadamente, ela sofreu com muito refluxo. E, após uma amamentação, ela passou por um período muito difícil, que ela engasgou. Nem eu e nem minha esposa sabia o que fazer. E nós ligamos para a emergência. E, através da emergência, fomos orientados. Talvez, se no hospital, que a minha filha ela teve o parto em um hospital privado, se aquele hospital tivesse passado as orientações, através de um vídeo, através de uma cartilha, ou através de uma videoaula, ou até do próprio enfermeiro, nós saberíamos o que fazer. Graças a Deus, não se tornou em um mal maior. E nós conseguimos, através da manobra, evitar que acontecesse algo. Nós sabemos que, muitas vezes, a polícia militar, Cabelinho, muitas vezes, ela salva vidas através de um telefonema, e ela orienta essa manobra. Então, o nosso interesse na lei é esse. Tendo parecer, eu entendo a vereadora Estela no posicionamento dela e a respeito, mas tendo o parecer da Comissão de Justiça e da procuradora dessa casa, dando legalidade, da Comissão de Saúde e da Comissão de Economia, eu entendo que a lei é um benefício para o município de Bauru. Referido ao processo, continue em discussão. Belinho, o vereador Borgo havia se inscrito? Pode? Tem problema? Então, Elinho, depois o vereador Borgo. Então, pede a palavra ao vereador Cabelinho e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, todos os que nos assistem, público que nos assiste, que nos ouve através da Rádio Câmara, TV Câmara e todas as mídias sociais. Em âmbito de primeiro mundo, existe o Colégio Americano de Cirurgiões, que tem um programa de orientação popular sobre parar sangramentos, programa Stop the Bleed. É um programa que forma multiplicadores em todo o mundo, dada a preocupação que existe com relação à saúde. E é um programa que é ensinado em escolas já desde os primeiros anos. Por quê? Porque o Estado não está presente todo o tempo. Então, as pessoas precisam ser orientadas a sobreviver. O programa Stop the Bleed, em que pese tratar de estancar sangramentos, existe em razão de uma característica local e de alguns países, que são os ataques em escolas, situação de beligerância, guerras, enfim. Então, o governo, a sociedade, tem a consciência dessa necessidade de ensinar o autossocorro. Assim é com situações em que há o gerenciamento de crise, assim inclusive nas situações de engasgamento. Eu não poderia contar aqui, em número, a quantidade de pessoas, não só de recém-nascido, mas de pessoas que nós conseguimos
garantir a vida ou dar suporte à vida, como é o nome técnico, para pessoas, para crianças e até adultos engasgados, né, com a manobra de Heimlich. Então, é uma manobra simples e que precisa ser disseminada. E eu acho que o Estado, infelizmente, não tem condições de garantir isso para todos. Então, uma lei como essa, em que pese a argumentação da vereadora Estela ser verdadeira, e eu respeito, tem que fazer isso através de uma lei. É necessário uma lei para se fazer isso? Eu vejo como necessário. Por quê? Porque, infelizmente, nós, brasileiros, a gente convive com essa ideia de que o brasileiro não pode exercer a autodefesa, o autossocorro. Isso é um absurdo. O Estado não está presente em todos os lugares. E, em nome de todas as vítimas de engasgamento, e pais e mães que já passaram por essa situação, eu vejo como válida. Eu vou votar a favor, né, dessa legislação, e eu acho que sim, é um começo para uma conscientização social da necessidade de preparar essa sociedade para o autossocorro, porque pais que aprendem a manobra de Heimlich para crianças, ela vai saber aplicar em adolescente, no adulto, e até a manobra em si mesmo. Então, queria parabenizar o vereador André Maldonado, e não poderia deixar passar essa fala em defesa dessa ação. Muito obrigado, peço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos, o referido processo continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Senhores, é uma preocupação que eu tenho desde acho que das primeiras semanas de quando eu entrei nessa casa, é o fortalecimento da nossa procuradoria, tá? Do setor jurídico, do departamento, enfim, algo que possa instruir essa casa e esses advogados na propositura de projetos, porque a competência dos municípios, apesar de termos um pacto federativo, né? Estados federados, e, infelizmente, os municípios não têm autonomia legislativa. Ao contrário dos Estados Unidos, onde cada estado ali tem sua independência legislativa, onde até pena de morte, cada estado, estou dando esse exemplo porque eu não sou a favor, mas chega ao ponto de alguns estados legislar a favor, outros contra. Mas no Brasil nós não temos essa independência, essa autonomia legislativa, e resta muito pouco para as câmaras municipais legislar. E por isso que eu defendo que nós temos que ter um departamento, um setor, uma procuradoria forte aqui nessa casa para auxiliar os vereadores. Se eu, advogado, há 20 anos exercendo, militando na área, inclusive na área administrativa, eu confesso que eu tenho dúvida em relação à constitucionalidade desse projeto. Numa busca rápida aqui, eu acabei de levantar aqui, Justiça, site da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Justiça suspende lei municipal que impunha atribuições a órgão estadual. Um caso de Santa Catarina, teve uma lei municipal, a Lei Municipal 4.085, de um município que obrigava ali as famílias, quando fossem no IML, Instituto Médico Legal, a passar por uma triagem para ter documentos. Então, o município criou uma lei obrigando o Instituto Médico Legal, o IML, que é de competência do Estado, e o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, pelo menos na liminar, suspendeu a obrigatoriedade dessa lei numa ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque, pelo entendimento do desembargador relator aqui, não era competência do município, e aqui nós não estamos tratando da competência de determinadas matérias. Óbvio, o que a Constituição Federal, estadual, ela elenca como competência exclusiva do Estado legislar, é óbvio que nós jamais poderíamos legislar.
Agora, em assuntos locais, por exemplo, nesse caso, pela Constituição Federal, acho que artigo 22, inciso 2º, se eu não me engano, 22 ou 23, que trata da competência dos municípios para assuntos locais. Nesse caso, é interesse local? Sim, entendo que sim. Mas nós temos a prerrogativa, a competência de legislar, porque maternidade aqui em Bauru, nós vamos ter a maternidade de Santa Isabel, ponto. Municipal não tem mais nada. Então, é uma lei específica criando uma obrigação para um órgão, uma entidade do Estado de São Paulo. E numa breve análise aqui, eu já levantei que existe precedente de inconstitucionalidade. Tá? E eu me apego muito nisso aí, até pela minha profissão como advogado. Quem ainda não é formado, não é da área jurídica, eu vejo que não tem, aqui nós é uma pluralidade, né? Cada um na sua competência, no seu trabalho, na sua área, mas nós que somos da área jurídica, fica complicado dar um voto aqui. Óbvio, a gente não sabe de tudo, a gente não entende tudo, nós falhamos. Por isso, até que eu defendo a criação e o fortalecimento de uma procuradoria jurídica forte. Eu acho que não deveria nem ter um procurador, nem dois, acho que deveria ter mais. Deveria ter um setor aqui, não é possível, uma cidade com 400 mil habitantes, da importância de Bauru, a gente ficar aqui batendo cabeça, não tendo um setor para a gente encaminhar uma ideia, para ter um estudo, para levantar se é constitucional, se não é. Por exemplo, o parecer da procuradora aqui contesta com o entendimento de uma ação direta de inconstitucionalidade de Santa Catarina. Eu tenho dúvidas, sinceramente, eu não sei se podemos ou não aprovar uma lei dessa, se essa lei é constitucional ou não. Acho até que deveria ter um estudo mais aprofundado da procuradora, se pode ou não legislarmos, se podemos ou não legislarmos nesse sentido. E eu fico muito preocupado, até pelo fato de ser advogado, de atuar, advogado mesmo atuante, eu advogo, vivo da advocacia. Eu estou vereador, mas sou advogado. E eu fico um pouco apreensivo de votar a favor de uma lei em que, não que o mérito do projeto é excelente, acho que não discute aqui, ninguém vai discutir o mérito de um projeto desse, mas eu fico um pouco receoso de aprovar um projeto desse com sérios indícios de inconstitucionalidade, em que pese com o devido respeito ao parecer da procuradora, pela constitucionalidade, porque se eu acabei de achar aqui Justiça suspende lei municipal que impunha atribuições a órgão estadual. Se a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, se o desembargador do tribunal deu a liminar, eu acredito que tem indício de inconstitucionalidade, mas eu gostaria de ouvir nosso mestre, o vereador Segala. O senhor está do lado do microfone, senhor informe. É que eu estava consultando aqui também o vereador Lozira, porque eu não estou lembrado do princípio, mas a mim parece que tem um princípio, pela minha lembrança, de que um ente federativo não pode aplicar punição em outro ente federativo. E a multa, no caso aí, que está prevista na lei para quem não cumprir a lei, faria com que o município aplicasse a multa sobre um órgão estadual. Eu tenho dificuldade de entender também a constitucionalidade disso. A multa, em relação à multa, em relação à aplicabilidade da lei, se não tiver uma coercitividade, é óbvio que a lei não vale para nada. Toda legislação tem que ter uma previsão de multa do descumprimento da obrigação. E nesse caso específico de aplicação de multa pelo descumprimento, para mim, me parece completamente inconstitucional o município legislar aplicando sanções ao Estado. Tá? Então, confesso, eu não li o parecer da procuradora, eu vi o projeto, mas o parecer eu não vi, mas eu tenho entendimento, com a devida vênia à doutora Letícia, né? Mas aplicação de multa em lei municipal contra o Estado, nesse caso, eu considero completamente constitucional. Por favor, vereador. No parecer jurídico, ela cita também uma decisão do relator ministro Gilmar Mendes sobre uma situação que houve um questionamento e o parecer de Gilmar Mendes foi pela constitucionalidade. Tá? Nesse sentido, a jurisprudência atual sobre o tema, isso porque as orientações referentes cuidados representação de constitucionalidade, o município de Tietê, São Paulo, qual prevê a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades oferecerem orientação de primeiros socorros responsáveis, tal. Cabe à Fazenda Pública
promover seu cadastramento. Bom, eu vou até dar uma olhada nesse parecer aqui, eu confesso, não vi o parecer, tá? Vi o projeto, o parecer não. Existe a possibilidade de sobrestar esse projeto ainda, presidente? Sim, aí teria que fazer a solicitação no microfone à parte, excelência. Eu vou, com todo respeito aos colegas, eu, pelo menos, eu não estou. Eu prefiro, se pudermos, esperar mais uma semana para a gente ter essa certeza, até para não vir uma ação. O tema, vereador, é importantíssimo. Eu acho que só o fato de abrir a discussão já tem uma grande importância. Mas, ainda que vencido, eu vou pedir o sobrestamento por uma semana, pelo menos para mim. Eu quero me certificar da constitucionalidade antes de dar o meu voto. Se o plenário achar diferente, é óbvio, o plenário tem a maioria e vai para a votação. Mas hoje eu não me sinto tranquilo, confortável de votar favoravelmente. Agora, tendo essa divergência, vereador, se tiver o parecer aqui pela constitucionalidade nesse sentido e tiver parecer divergente, eu sempre serei a favor de enfrentarmos a questão, ainda que tenhamos que subir para o Supremo. Porque eu entendo que, vereador, a gente aqui, como criadores de leis, se a gente ver uma divergência e a gente já abaixar a cabeça e falar, então perdemos, não. Mas eu prefiro, primeiro, vou pedir o sobrestamento com a devida vênia ao vereador proponente, para, pelo menos que eu tenha, acho que outros colegas também têm essa dúvida nesse sentido, para que podemos certificar da constitucionalidade desse projeto. Se não for entendimento desse plenário, que vá à votação, mas já deixando adiantado, que caso vá à votação hoje, eu votarei contrariamente, não pelo mérito, porque o mérito é louvável, mas porque eu tenho dúvida em relação à constitucionalidade, não só desse projeto, mas em outros projetos de lei que obriguem o Estado, e é uma dúvida muito importante, porque a partir do momento que o entendimento dessa casa for que nós temos competência para legislar sobre assuntos, nós poderemos, por exemplo, regulamentar atividades no SESC, no SESI, por exemplo. Tá? Bom. Ok. Presidente, questão de ordem, eu peço sobrestamento da matéria por uma sessão ordinária. O pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo usar a palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que manifestar, está aprovado o sobrestamento do processo 35/25. E esgotado a ordem do dia, passaremos agora às explicações pessoais. E o primeiro, na verdade, a primeira vereadora inscrita, a nobre vereadora Estela Alexandre Almagro, que não abre mão da palavra e pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Olha o cabelinho do Bento já começou a ir para trás. Começou já, né, Bento? Eu quero continuar na seara do que nós abordamos no hall de oradores, sobre a nossa provocação ao Procurador-Geral de Justiça quanto à inconstitucionalidade da Lei 79/13 de 2025, que fez a reestruturação da máquina administrativa. Quero contar aqui aos senhores que agora, durante a tarde, um outro ato que nós praticamos na última quinta-feira, provocando o Ministério Público local, o Ministério Público da Cidadania e do Patrimônio, para que instaurasse procedimento para apurar a forma como a SNJ, a Secretaria de Negócios Jurídicos, tem conduzido as atribuições das procuradorias, o que já existe lei de 2021, a mais recente, disciplinando as competências. Para aqueles que não entendem, eu explico. Significa que as procuradorias internas, os nossos procuradores lotados na SNJ, têm cada um, sejam com 2, com 3 procuradores ou não, ou mais, inclusive, atribuições que lhes são próprias. Vou dar um exemplo. Procuradoria do Patrimônio Imobiliário,
cuja atribuição o próprio nome diz. Porém, com as determinações e as portarias, a SNJ tem dado interpretação diversa à legislação de 2021. E aí a gente volta na fatídica Lei 79/13, cujo projeto de lei, o projeto 26, tramitou exatamente por esta procuradoria que eu usei aqui como exemplo, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. E daí? E daí que não é competência, inclusive em respeito ao princípio do procurador natural, que a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário dê parecer sobre a organização político-administrativa da cidade, sobretudo porque nós já temos procuradoria que especificamente tem a atribuição de proceder aos pareceres quando o assunto é serviço e servidor público municipal. Ah, mas o secretário de negócios jurídicos não pode, a seu critério, enviar para o procurador que ele compreende que tem maior técnica, maior conhecimento dentro daquela área? Não, não pode. Por que que não pode? Porque não é o quintal de casa. E porque estas afinidades e estas tendências, esta formação e este conhecimento, quando da formação destes corpos de procuradores, é que podem ser levados em conta, estabelecidos somente alterando-se essa composição, nunca a atribuição, porque isso fere de morte a legislação municipal que está em pleno vigor. E eu espero que o promotor não apenas acate, como acatou, instaurando o procedimento, mas que isso se transforme efetivamente em inquérito do Ministério Público. Então, recebemos o ofício do promotor, agora, durante a sessão, de que o procedimento foi instaurado. Por que que eu estou falando isso? Porque, senhores, as ilegalidades têm sido tamanhas, as praticadas pela prefeita, pela sua equipe, que contagia as secretarias. E o secretário de Negócios Jurídicos se vê no direito de desrespeitar princípios e estabelecer que emita pareceres dentro de determinadas matérias, procuradores que não são naturais naquele tema. Isso é sério. E isso aconteceu com o PL 26, que agora é a 79/13. Inclusive, este é um dos tantos, que são dezenas, as razões e os motivos que robusteceram a peça que tem 40 páginas de provocação ao Procurador-Geral que nós protocolizamos hoje. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Cabelinho. Dispenso o uso da palavra. Próximo vereador Júlio César. A palavra terá regimentalmente por até 5 minutos. Ele e o seu chapéu, inseparável. Fazia tempo que eu não falava do meu chapéu. Chapéu inseparável. Agora vamos voltar, né? Com o chapéu na cabeça. Pessoal, 700 mil reais. 700 mil reais foi o valor encaminhado aqui para Bauru. Uma emenda parlamentar foi encaminhada no primeiro semestre de 2024 pelo deputado federal, delegado da Cunha. Já quero mandar um abraço e melhoras aí, né, na cirurgia. Mandar um abraço para o Douglas e para o Roberto, que são os representantes do deputado federal aqui em Bauru e toda a região. E esses 700 mil reais, eles foram encaminhados para a construção de um centro de treinamento de lutas, lá no CSU do Bela Vista. Até o momento, não deu início nas obras, está tudo parado, e desde o dia 8 de abril, eu estou tentando marcar uma reunião com o secretário de Esportes
e eu não estou conseguindo. 700 mil reais foram encaminhados para cá. E olha a importância tanto do CSU como desse centro de treinamento. O CSU, que é o Centro Social Urbano, tem como objetivo promover a integração social, oferecendo atividades comunitárias nos campos da educação, cultura, desporto, saúde, trabalho, previdência, assistência social, recreação e lazer. Esse centro de treinamento é para fortalecer a comunidade, promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida da população. Fica meu agradecimento aqui ao deputado por essa emenda parlamentar que foi enviada, porém, eu não consigo conversar com o secretário, então fica aqui a minha cobrança. Secretário de Esportes, desde o dia 8 de abril nós estamos tentando conversar sobre esse assunto, porque a gente precisa saber quando vai dar início nas obras, quando essa população será atendida com esse centro de treinamento, que é de extrema importância para aquela região, atendendo as famílias lá, que tanto necessitam, as crianças que ficam lá com o tempo ocioso. E também, enviado pelo deputado federal delegado da Cunha, no primeiro semestre de 2024, 620 mil reais para a estruturação do Jardim Ivone. Eu estive lá, falei para os moradores desse valor que foi enviado, fizemos foto lá na prefeitura. E detalhe, tudo dinheiro em caixa já, viu, gente? Várias ruas de terra lá no Jardim Ivone e que precisa de uma atenção, o dinheiro está em caixa. Desde o primeiro semestre de 2024, ainda nada aconteceu. Então fica aqui a minha cobrança, porque o valor que foi enviado, R$1.320.000, a gente precisa ver as coisas acontecendo. Tá? Então, amanhã, né, hoje já não dá mais tempo, mas amanhã a gente vai estar indo na secretaria, já que não marca a reunião, a gente vai até aí, não tem problema. Vamos procurar o secretário para a gente poder estar cobrando e estar falando desse assunto que é muito importante. Secretário, atenda a gente aí, para a gente estar passando para a população as informações corretas do andamento desse valor que foi destinado aqui para a nossa cidade, além de outros valores e emendas que foram encaminhados para cá. Mas essas duas eu preciso conversar e ter uma atenção adequada para a gente estar retransmitindo para a população. Fica aqui o meu agradecimento, senhor presidente, pela sessão de hoje. Que Deus os abençoe nessa semana de muito trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe também. Muito obrigado. Seguimos. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Mudando um pouco de assunto, também, além de propostas, também agradecemos, né? Então, esses 5 minutos, vamos aqui parabenizar e fazer alguns agradecimentos. Então, ontem estivemos mais uma vez ali na comitiva Barra Grande, Zona Rural, estamos sempre presentes, parabenizar. Ontem fizeram uma cavalgada, onde realmente mais de 500 almoços ali servido. Isso vai reverter ali para a comunidade rural, que sempre tem que ter a devida atenção, e estivemos lá novamente. Então, parabenizar todos os festeiros ali pelo convite. Estamos sempre no nosso gabinete ativo na zona rural, e isso não poderia deixar aqui de registrar esse evento aí, que hoje, zona rural realmente, em questão de eventos, Barra Grande e Rio Verde, né, sempre está na ativa, e por isso que temos que sempre dar essa assistência para ajudar esses eventos na zona rural. Então, quero parabenizar mais uma vez ali toda a Barra Grande pelo evento de ontem. Não deu tempo ali da nossa assessoria colocar algumas fotos, mas vale a pena aqui registrar
TV, será que você consegue dar uma puxada aqui no meu celular? Até para deixar uma pequena imagem aqui pelo evento grande, e parabenizar todos mais uma vez. Vou abrir aqui, se der, eu agradeço. Só para deixar uma imagem aqui. Será que pega? Então aí, parabenizar todos os festeiros, aí uma pouca da imagem. Isso aí, vou deixar rodando um pouco aqui, vou falando. Então aí o estacionamento, aí os festeiros. Então realmente fica aí esse registro, parabenizar todos os festeiros, para não ser injusto, né? Nem vou falar de nome, mas e ali também um almoço tropeiro ali, uma tradicional comida tropeira aí que excelente. Que Deus abençoe todos vocês aí. Então fica esse registro, essa capela ali é ali da comunidade, que estamos sempre ali junto, ajudando aquele povo ali da zona rural. Que Deus nos abençoe. Voltando aqui, um outro assunto que fizemos no 10 minutos, falando sobre o Maio Amarelo, né? Então, é o mês de prevenção, mas, mais uma vez, vou reforçar aqui. É importante, sim, esse mês de prevenção, mas o importante é realmente, já está na hora da Indurb ter uma expertise internamente ali, de avaliar os ofícios dos vereadores. Mas se eu mandar alguém aqui dos vereadores aqui pedir para formalizar quantos ofícios tem de sinalização de solo e de prevenção de acidente, todos nós aqui, acho que de todas as demandas que mandamos, a Indurb é campeã, mas não temos retorno. Então, eu não vejo sentido. Prevenção, mês de prevenção. A prevenção é o nosso ofício, né, vereadores? Então, sabemos do esforço, mas não temos retorno. Às vezes chega resposta depois de um ano que foi feita uma sinalização de solo, que já está na hora de refazer. Então, nós sofremos com isso. Então, temos que realmente... A Indurb já passou, né, do tempo, né, de ter um aplicativo, né, onde nós podemos aqui do gabinete ir lá acessar, ver o número do ofício. É uma luta por uma vaga rápida, de uma sinalização de solo, de pedestre. Temos aqui agora uma lei aprovada de lombofaixa. Nós estamos bem atrasados, rapaz, precisamos ter uma lei para... por aí mesmo, décadas, né? Então, acima de tudo, realmente temos que ter, assim, mês de prevenção, Maio Amarelo, mas na prática nada acontece, né? E quando acontece é porque temos que ir lá todo dia bater lá e pedir, para sair uma, né? Para sair uma. Então, vamos, olha só, estatísticas que nosso gabinete anotou aqui, para finalizar, presidente, já está dando 5 minutos. Ocorrência de trânsito de janeiro até agora, maio, 672. Pelo amor de Deus, hein? Atende os ofícios, que vai facilitar isso aqui. Acidente de trânsito com vítima leve, 393. Ô, louco, nós estamos falando em 5 meses, nem deu 5 meses. Acidente de trânsito com vítimas graves, 28. É uma vergonha isso para a Indurb, por isso que eu estou letrando aqui, não adianta falar, cara, está difícil, hein? Acidente de trânsito com vítima, 6. Nós estamos no mês 5, está dando uma morte a mais por mês, né? Olha só como é grave. Então fica aí esse alerta, mais esse pedido. Eu sempre incomodo bem, vou lá pessoalmente, quando não sai, fico mandando mensagem, mas realmente essa expertise dentro da Indurb tem que melhorar e muito. E tem profissionais ali, cargos ali, que podem responder por isso. Então, peço à presidenta aí, que está todo vapor, pintando a rodoviária, parabenizo, mas realmente na dinâmica aqui da prática tem muito a desejar e os números estão aí, estatística foi falada agora de pouco. E quem está à frente, eu acho que tem que se preocupar e realmente ter um resultado maior. Que Deus abençoe, presidente, uma boa semana. Obrigado, excelência, muito obrigado. Seguimos aqui, próximo vereador inscrito, o vereador Natalino Davi da Silva, mais conhecido como Natalino da Pousada. Pede a palavra e terá regimentalmente por 5 minutos. Não, eu sou da Vila São Paulo, é diferente. Sou Marquinhos da Vila São Paulo. O Marcelo do setor 7. Coçou até a cabeça. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham, minha fala, explicação pessoal referente. Esse final de semana estive visitando ali a região do Jardim Europa e acompanhado ali
da minha assessoria, pude ver. E se tratando de esporte, até já fica aqui também mais um apelo à Secretaria de Esporte, na pessoa do secretário Roger Barudi, né? A gente precisa dialogar e conversar. É uma região que tem ali um projeto bacana, que agrega aqueles adolescentes, aquele povo daquela região ali, inclusive com todas essas ações que o governo Sueli tem tomado ali para urbanização daquela área e tem procurado realmente deixar muita dúvida realmente na cabeça das pessoas, né? Estive visitando ali e espero que a prefeitura, através principalmente dessas ações, possa aí ajudar. Outra coisa também, senhor presidente, nesse final de semana, até na mesma linha aqui, que o vereador Júlio César realmente comentou, Júlio, e eu destaco aqui para você e para todos, eu volto a falar sobre a revisão do plano diretor e das discussões que está em andamento, em curso, que vai ser realizado agora na quinta-feira, ali no Centro Comunitário do Jardim Godói. Né? Essa importância desse debate, porque, você tem ideia, em 2013, o promotor de urbanismo de Bauru, Luiz Roberto Gabos, já alertava essa casa sobre a omissão do município, né, na aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. E isso tem uma importância muito grande. Por quê? Vou dizer para os senhores e aqueles que nos acompanham, fazendo um breve levantamento aqui sobre as ações dos governos, desde o Rodrigo Agostinho, que eu estive aqui nessa casa. Vocês têm uma noção? O processo histórico de segregação territorial, por exemplo, a Zona Sul ocupa em torno de apenas 23% do território urbano. Mas, pasmem os senhores, concentra 84% do investimento público de toda a arrecadação do município. A infraestrutura, 92% dos equipamentos culturais é para esta região. Em contrapartida, a Zona Norte e Leste, vereador Marcelo Afonso, que somam 41% do território, abrigam a maioria dos loteamentos irregulares, com precariedade de saneamento, mobilidade, saúde, transporte, aí vai. Então, nós estamos discutindo algo, parece que é por conveniência. Nós estamos falando porque somos, né, políticos que queremos simplesmente aparecer. Pelo contrário, temos que discutir a cidade em cima das suas aplicabilidades das leis, principalmente sobre essa questão do Estatuto da Cidade. E, como eu disse, já tem sido nos alertado há muito tempo. E precisamos realmente nos atentar sobre isso. É coisa muito séria. Administrar, levando em consideração a aplicabilidade dos instrumentos. E aí eu quero destacar aqui e parabenizar alguns conselhos que hoje, pelo menos a gente sabe quem que está por trás, porque outrora realmente a comunidade jamais conhecia, mas que precisam, né, de uma certa forma, com as suas ações deliberativas, porque tem conselhos que são deliberativos, e pode muito bem provocar o executivo se está realmente aplicando, se está realmente executando aquilo que realmente aquela determinada região da cidade precisa. Isso, se não está, pode até realmente gerar uma ação administrativa. Então, portanto, senhor presidente e senhores vereadores, a coisa é muito séria. E a cidade realmente continua à mercê tudo isso que nós discutimos aqui e muito mais. Era essa, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência.
O próximo orador inscrito, o vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, eu quero só falar de um assunto que a semana passada eu deixei passar e eu preciso, de fato, tratar de uma maneira mais prática. Se o senhor deixar zerado, eu vou lindo. Vou gostar pacas. Desculpe. Não pode. Jamais faria isso. Algumas situações que nós vamos ter que discutir aqui nessa casa, questão de mães, de filhos que possuem necessidades especiais, TEA e outros mais. Algumas mães solos, elas cuidam dos filhos e desfrutam do benefício, do LOAS, mas precisam trabalhar. E quando elas vão trabalhar, infelizmente, não tem com quem deixar a criança, e, logicamente, perderam, inclusive, o benefício. Um assunto que a gente vai ter que tratar aqui, pelo menos entender melhor a situação. A questão de 2 meses atrás, eu falei aqui sobre o falecimento de um rapaz muito jovem, o Sérgio, que, infelizmente, por conta do uso das drogas, faleceu. Tivemos vários assuntos no escopo dessa discussão sobre drogas, assaltos, furtos para consumo de drogas, enfim. Isso gerou em nós uma intenção de solicitar junto à secretaria pertinente, através do artigo 18, quais seriam as ações de prevenção e tratamento contra as drogas. Então, a gente fez, através de um requerimento, número 203/2025, um requerimento pedindo informações junto à Secretaria do Bem-Estar Social. E, claro, nós fizemos algumas perguntas, e as perguntas são muito simples. Nome da ação e do programa que tem sido desenvolvido, descrição da ação e do programa, secretaria responsável pela ação do programa, secretarias e ou entidades parceiras, quando houver, número de pessoas atendidas pelo programa, investimento mensal e anual, e investimento em campanhas de mídia, se houver essas ações. Bom, esse requerimento nós fizemos em 24 de março de 2025, e nós recebemos a resposta no dia 22 de abril, quase próximo ao limite de 30 dias que a lei determina. E, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a secretaria não respondeu nenhuma dessas perguntas. Então, o requerimento foi bem claro, solicitou nome de ações, programas, enfim. Nós fizemos o nosso possível. Então, além de não responder o que solicitamos, veio, assim, uma resposta da Secretaria do Bem-Estar Social, dizendo que a SEBS não cuida desta área. Então, já que houve uma manifestação por parte da Secretaria do Bem-Estar Social, em dizendo que esse tipo de política não é atribuição da Secretaria, nós vamos estar enviando para todas as secretarias que entendemos sejam responsáveis para poderem nos responder. Infelizmente, ficou muito vaga a resposta. Eu tenho a resposta aqui através do ofício 993/2025, que é um assunto importante para nós. E todas as vezes que, porventura, o executivo, qualquer diretor ou secretaria deixa de responder ao vereador, o problema não é o gabinete, o problema é a ponta que recebe essa informação. Se não recebemos a informação, a população também não recebe a informação. Então, a nossa intenção é justamente apoiar, ajudar de alguma forma, para que estes programas e estas ações tenham efetividade. E a Câmara é parceira naquilo que diz respeito à prevenção. Então, a gente gostaria de lembrar
que quando o executivo deixa de prestar as informações, isso é grave, é uma falta grave, inclusive. Ela deixa de informar apenas, não só o vereador, mas também a sociedade bauruense. Então, reiterando o que já disse, nós vamos fazer a solicitação, agora solicitando informações, secretaria por secretaria. No demais, Deus abençoe Bauru, Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Obrigado, Excelência. Próximo vereador inscrito, Vanderlei Rodrigues. Abre mão da palavra. Próximo vereador Manuel Afonso Lozilo. Pede a palavra, terá regime totalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador aqui presente, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui falando com a população. E, senhor presidente, eu não poderia deixar hoje de parabenizar aqui ao time do SESI Vôlei Feminino, que conquistou o vice-campeonato da Superliga, uma liga desafiadora, uma liga de grandes talentos, e que o SESI Vôlei Bauru realizou um grande campeonato, uma grande final também. Infelizmente perdemos aí para Osasco, mas fez um excelente jogo, uma excelente final. Parabenizar a todas as atletas, a toda a comissão e também, né, a toda a população, a todos os torcedores que têm incentivado muito o time, e aos seus diretores e grandes idealizadores, os precursores desse esporte na nossa cidade, o Reinaldo Mandalite, o Rodrigo Mandalite, que acreditaram desde lá quando o vôlei feminino saiu do BAC, o BAC Jopema era a época, e foi levando esse time e que tem se mantido, né, agora na Superliga, entre os melhores times do Brasil, sem dúvida nenhuma. Parabéns, né, a vocês que acreditam no esporte de alto rendimento e também no esporte enquanto agente social na nossa cidade. Eu gostaria ainda, senhor presidente, de fazer um agradecimento especial ao SAMU. No último domingo, nós tivemos um incidente, uma criança passou muito mal numa missa da paróquia São Benedito, e acionado o SAMU prontamente, rapidamente, em questão de minutos, chegou até o local, deu os primeiros socorros, fez o atendimento, levou a criança, né, e fez todo o procedimento. Então, eu queria registrar aqui, né, eu estava presente à missa e pude, né, presenciar o fato, então eu gostaria de parabenizar, né, a toda a equipe do SAMU e de toda a estrutura que conduz esse tipo de serviço no Poder Público Municipal, porque o que nós estamos aqui e o que nós fazemos é para que o serviço público dê certo. E quando nós temos um serviço público que dá certo, que funciona, para nós é uma satisfação muito grande. E nós gostaríamos que todos os serviços públicos fossem desta maneira, que pudessem atender a população, atender os munícipes no prazo adequado e trazendo a satisfação à população. É isso, né? O poder público tem que atender a população e muitas vezes não atrapalhar. Se o poder público não atrapalha o ente privado, o empresariado, a população de um modo geral já está fazendo um grande trabalho, né? E, quiçá, aqueles serviços que são essenciais para a população, como o SAMU. Né? Se está entregando um bom serviço, é isso que nós desejamos, é isso que nós temos que elogiar, e é isso que nós temos de expectativa para a nossa cidade, para a nossa sociedade de um modo geral. Senhor presidente, também gostaria de registrar que, na última sexta-feira, estive com o deputado João Cury, deputado federal. Hoje pela manhã estivemos, né, juntos com o deputado federal João Cury. Tem
feito um grande trabalho, não só por Bauru, mas por toda a nossa região, buscando estreitar os laços da nossa cidade de Bauru com o governo federal. Nós estaremos novamente juntos, né, na quinta-feira, buscando e angariando recursos em nome do MDB de Bauru, aqui com os colegas Marquinho, com o vereador, o presidente dessa casa, o vereador Sandro Bussola, também o nosso presidente local, Rodrigo Mandalite, para que nós tenhamos, né, um canal bastante fortalecido com o governo federal e também com o governo estadual. Né, afinal, o deputado federal João Cury foi prefeito de Botucatu, também foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, presidente da Coab de São Paulo, secretário de Educação do município de São Paulo. Então, tem esses laços estreitados e nós temos que aproveitar essa canalização para que, né, nós tenhamos os recursos e também, né, os incentivos do governo estadual e federal trazidos à nossa cidade e à nossa região. Por isso, eu queria, mais uma vez, agradecer ao deputado federal João Cury, que tem cedido a toda a militância do MDB e da população de Bauru o seu precioso tempo para ouvir as nossas demandas e levá-las, né, aos respectivos governos. Senhor presidente, por hora é só, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado, excelência. Próximo vereador Locadora. Abre mão da palavra. Próximo vereador Dário. Abre mão da palavra. Próximo vereador Alexandro Bussola. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Alexandro Bussola, aniversariante do dia, inclusive, viu? Parabéns, viu, excelência, que Deus abençoe. Senhor presidente, senhores vereadores, tem algo que tem preocupado este vereador e a população que mora perto desses locais. Eu estou me referindo às adegas que estão sendo instaladas em várias regiões da cidade de Bauru. Vereador Marcelo, o que nós estamos assistindo é um desrespeito com a população, vereador Cabelinho, um desrespeito, porque o entendimento que esse parlamentar tem é de que uma adega, você passa até o local, retira o seu produto e vai para a tua casa ou qualquer outro lugar, mas não a permanência. Nós estamos vendo a adega funcionando, primeiro, após as 22 horas. Temos lei e regulamentação para isso. É 2, 3 horas da manhã e as pessoas fixam lá, com o som ligado. Agora tem mesinha também na adega, tem tambor para o lado de fora, e olha lá que daqui a pouco vai ter música ao vivo também. Então, o que nós temos que criar? Eu sei que se debateu muito nessa tarde, nessa casa, em relação à questão de leis que nós aprovamos e que ela não é de fato cumprida e não tem a sua eficácia. Agora, a situação que a população bauruense está vivendo não dá. Não que eu seja contra, mas é preciso regulamentar. É inaceitável. Você pega o seu veículo, passa nesses locais, as pessoas que moram do lado, às vezes, são idosos. A população do Gás e do Jardim Redentor tem sofrido com isso. Tem pessoas mudando das suas casas em função da adega. Não é que eu sou contra a geração de trabalho, eu sei que gera trabalho e gera emprego. Agora, no mínimo, uma regulamentação. Não se pode tratar uma adega como um estabelecimento comercial de um show, de um evento, de um bar. Ele tem uma especificação diferenciada. Então, eu venho solicitar a CEPLAN, que tem a obrigatoriedade de fazer a fiscalização, realizar a fiscalização e não permitir que isso, o que vem acontecendo na cidade de Bauru. Ou nós vamos ter que criar uma lei? A gente cria lei, mas não resolve. Então, uma fiscalização efetiva. Esse vereador vai propor uma audiência pública nessa casa, convidar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Planejamento também, e todos os órgãos competentes, para a gente discutir essa situação.
a gente acompanha e vê 24 horas a abertura da Delegacia da Mulher atendendo. O presidente dessa casa teve também num ato importante no Ministério Público, onde tratou da questão da defesa da mulher. Mas olha o índice desse final de semana. Olha a matéria do Jornal da Cidade esse final de semana. Nós acompanhamos mulheres com criança no colo que foi espancada. Nós acompanhamos mulher que foi esfaqueada pelas costas esse final de semana na cidade de Bauru. Então, é essa preocupação que nós temos que ter. Fora assassinato, violência, uma série de coisas que nós temos que começar a despertar uma preocupação em relação a isso. O que está acontecendo? Então, são situações como essa, que esta casa tem que debater. Segurança pública é responsabilidade do Estado? É do Estado, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Então, é responsabilidade também local. Então, o que nós queremos colocar aqui de fato? Nós temos uma atividade delegada na cidade de Bauru, que foi aprovada por essa casa, que pode muito bem trabalhar e fazer uma fiscalização efetiva à noite nesses locais, que tenho a certeza de que a maioria são clandestinos. E quem está aparecendo com isso é a população. A violência tem aumentado, a criminalidade tem aumentado, só que a venda de entorpecente tem aumentado, e a venda também lícita às vezes, de álcool sem controle nessa cidade. Então, nós não podemos viver agora cercado de adega na cidade de Bauru. Muito obrigado. Muito bem, dessa maneira nós chegamos ao final das explicações pessoais. Antes de finalizarmos, nós passaremos a 1 minuto de silêncio, solicitado pelo vereador Natalino Davi da Silva, Natalino da Pousada, a Jonatas Mateus Lisboa, Edson Miguel, a Cleusa Doce dos Santos, Edson Miguel, Hermínia Vacê Sobrinho, Pastor Bira Conceição Ferrari, Dário Luiz Ana Júlia Fernandes Garcia, Manuel Lozila, Vander José Vieira da Silva, Vandir José Vieira da Silva. Nada mais a menos a tratar, esta presidência dá por encerrada a 14ª sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025, às 18h07. Tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigado mais uma vez a todos. Boa semana.